Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aí à nossa revisão de História do Direito. Então, eu sou a professora Bárbara, sou professora de Direito na Católica de Santa Catarina e estou gravando essa revisão com material de apoio aí para os meus alunos, né, em relação à nossa primeira prova do semestre de História do Direito. Bom, hoje aqui nós vamos ver alguns conteúdos importantes, né, para essa prova. Primeiro, alguns conceitos básicos para entender a história do direito. Então, o que é historiografia, a diferença de fonte de historiografia e os pressupostos metodológicos. E depois vamos revisar aí um pouco sobre a história do direito romano, né? Então, os diferentes períodos da história do direito romano, alguns institutos e conceitos importantes. Bom, vamos começar então, né? Primeiro, o que é historiografia? Né? É muito importante que a gente lembre que a historiografia ela é uma narrativa, né? Ou seja, quando a gente lê um livro de história, né? Esse livro ele não consegue ali, enfim, dar conta de fazer um retrato perfeito e super fidedigno do passado, né? Ele não consegue ali dizer o passado exatamente como ele foi. É por alguns motivos, né? Primeiro, porque isso é impossível, né? Impossível, a gente diz que não existe uma verdade absoluta sobre algo que aconteceu, né? Sempre um fato tem diferentes perspectivas das pessoas que o viveram, né? Então, isso por si só, né, contar algo que aconteceu de uma forma a alcançar essa verdade absoluta sobre os fatos já é impossível, porque não tem como a gente acessar, né, essa verdade absoluta, porque isso precisa de uma interpretação. E essa interpretação sempre é subjetiva, né? Então, mesmo que a gente utilizasse ali como fonte um vídeo, né, retratando o que aconteceu, ou seja, né, captando as imagens, mesmo assim esse vídeo, algumas pessoas poderiam interpretar de um jeito, outras de outro, né? E também dependendo das teorias que os historiadores e historiadoras utilizassem para interpretar esse vídeo, iria sair ali explicações diferentes sobre o que aconteceu, né? Bom, o segundo motivo, né, que a gente não é possível uma historiografia, enfim, conseguir retratar de forma perfeita e fidedigna exatamente como aconteceu os fatos do passado, é que existe também uma limitação, né, em relação ao que a gente consegue acessar do passado. Então, a historiografia ela sempre vai ser uma narrativa baseada em fontes, ou seja, nessas fontes são justamente esses fragmentos do passado, esses objetos, textos, revistas, pinturas, fotos, enfim, todos os objetos que eles são daquele tempo passado que a gente está estudando, né? Então, tudo, digamos, que nasceu naquele passado, né? Ou que viveu naquele passado. Bom, e já a historiografia, ela vai então pegar essas fontes, buscar essas fontes e vai então interpretá-las, né? Buscando ali construir uma narrativa de sentido, né? Que relacione essas fontes e busque explicar ali os fenômenos que o historiador ou a historiadora está pesquisando, está buscando compreender. Então, até trouxe em sala de aula para vocês, né, a ideia do mosaico, né, historiografia como um mosaico. Ou seja, né, as diferentes pedrinhas ali do mosaico são as fontes, mas dependendo, né, de como que o historiador, a historiadora relaciona aquelas fontes, as entende, as escolhe, né, isso vai gerar uma figura diferente, né? Então, todas essas figuras vão ser baseadas nas pedrinhas, né? Porém, o que elas vão gerar, o produto final vai ser um pouco diverso por conta desse elemento subjetivo, né? Então, resumindo aqui, né, nós temos que a historiografia, ela não é neutra, justamente porque ela tem esse elemento subjetivo, né, e que as fontes, então, são justamente esses fragmentos do passado, né. E outra coisa importante, né, a respeito da ausência de neutralidade da historiografia, é que a historiografia vai buscar justamente responder perguntas do presente para o passado. Então, quem que faz a historiografia? É a pessoa que está naquele tempo presente, que vai buscar entender, olhar para o passado e entender alguma coisa do passado. Mas quem define o que vai entender é o presente, né? Então, se eu quero entender, por exemplo, como as mulheres eram criminalizadas no Brasil no século XIX, esse é um objeto de interesse meu,
né? Então, eu vou buscar entender aquilo, mesmo que isso às vezes não fosse importante nessa época, né? Não fosse considerado um tema relevante, enfim, que não existissem estudos e textos e livros sobre isso. Mas eu entendo que isso é importante, né? Então, eu vou atrás enquanto historiadora. Então, também tem esse elemento subjetivo, justamente porque a historiografia vai buscar olhar para o passado a partir do que ela considera relevante no presente, né? Então, a gente filtra os temas que a gente vai descobrir do passado. Bom, superado então essa diferença entre fonte e historiografia, é importante a gente ter em mente, né, que esses conceitos são relacionais. Então, o que isso significa? Né? Que eles dependem justamente da relação que o historiador ou a historiadora tem com eles. E aqui entra aquele exemplo que eu dei para vocês do livro da Ordem Jurídica Medieval. Então, eu vou pegar o livro aqui, deixa eu achar. Aqui. Bom, eu trouxe para vocês em sala que, a princípio, a gente entenderia esse livro aqui, que vocês inclusive leram, né, algumas resenhas, do Paulo Grossi, A Ordem Jurídica Medieval, como uma historiografia. Por quê? Porque o Paulo Grossi vai justamente buscar explicar como que era o direito durante a Idade Média, né? Ou seja, ele busca fazer uma narrativa posterior à Idade Média, né? Paulo Grossi não é um autor medieval, é um autor moderno, explicando, investigando como que se deu este passado aqui, como se deu o direito na Idade Média. Porém, se como historiadora eu quero investigar a produção, por exemplo, científica, a produção acadêmica de Paulo Grossi, esse livro aqui vai virar uma fonte, desculpa. Então, se eu quero investigar, então, como que foram feitos, por exemplo, como que durante esse livro aqui, do final dos anos 90, se eu não me engano, começou nos 2000. Então, como que durante esse período o direito na Idade Média foi retratado, né? Eu vou estar usando esse livro aqui como uma fonte, porque esse livro aqui vem do período que eu estou estudando, nesse caso, do final dos anos 90, começou nos 2000, e se encaixa naquele meu objeto de estudo, que é entender como que juristas compreendiam, enfim, a Idade Média, ou fizeram livros escrevendo sobre a Idade Média durante esse período de tempo. Então, vejam que, a princípio, eu vou olhar isso aqui como uma historiografia, porém, isso pode ser usado também como fonte. Pode ser usado como fonte a partir do momento em que eu mudo a minha relação com ele. Eu deixo de usar esse livro aqui como um suporte para eu compreender a Idade Média, como um estudo que me ajuda no meu estudo sobre o período, e eu passo a olhar isso aqui como uma fonte que vai me dizer sobre o passado, o tema que eu estou pesquisando, tá? Então, é importante, né, ter essa noção e na hora da prova também buscar sempre identificar, né, qual que é a relação da pessoa, do sujeito ali, com aquele documento, né? Ela está usando aquele documento como fonte ou está usando aquele documento como historiografia, né? Então, é importante vocês lembrarem bastante disso, né? Até aqui nos slides que eu passei para vocês, eu trouxe justamente esse exemplo, né, do Paulo Grossi e coloquei assim: a definição de fonte de historiografia é relacional. Depende da pergunta do pesquisador. A Ordem Jurídica Medieval de Paulo Grossi pode ser considerada uma historiografia sobre o direito medieval. Por quê? Porque é uma narrativa, né, um estudo baseado em fontes que buscou compreender o direito medieval. Mas esse livro pode ser entendido como uma fonte para o estudo do pensamento jurídico do Paulo Grossi, né? Então, porque foi um livro produzido por Paulo Grossi, nesse caso, né, usando como fonte o Paulo Grossi aqui, que passaria a ser o tema, né, a minha pergunta de pesquisa. Então, é importante ter isso sempre em mente, tá? Bom, passados então esses conceitos de fonte e historiografia, é importante aqui a gente entrar então nos nossos pressupostos metodológicos, né? O que é isso? São alguns cuidados que a gente tem que ter ao buscar analisar fontes ou buscar também ler algumas historiografias, né? São cuidados que a gente tem justamente para interpretar esse passado de uma forma mais coerente, mais precisa, né? Enfim, mais academicamente adequada. Bom, nós vimos em sala
que são basicamente ali 3 pressupostos principais, né? A ideia de alteridade, a ideia de rupturas e continuidades e o distanciamento crítico. Vamos ver então o que é cada um deles. Bom, a alteridade vem justamente nessa ideia de se colocar no lugar do outro, ou seja, buscar entender o passado pelo passado. O que as pessoas, o senso comum, né, costuma fazer é olhar o passado? É ter uma visão anacrônica. O que é isso? Olhar o passado com os olhares do presente, né? Então, buscar ou cobrar do passado demandas que são do presente, né? Ou, enfim, instrumentos, conceitos, tecnologias, enfim, que são do presente. E a ideia é que é justamente da alteridade que a gente, em vez de olhar o passado com os nossos olhos, a gente buscar fazer essa viagem, né, para o passado. Buscar entender o passado pelo passado. Bom, já a ideia de rupturas e continuidades, ela vem justamente para romper com uma ideia de linearidade. O que é essa ideia de linearidade? Também já vimos em sala, né? Que é como se a história ali fosse um efeito dominó, em que uma coisa aconteceu, que gerou outra, que gerou outra, gerou outra, e tudo está conectado por uma única linha, né? Como se existisse essa simplicidade, assim, né, da história, de que todos os pontinhos estão conectados e relacionados entre si, né? E geralmente essa ideia de linearidade vem acompanhada de uma ideia de evolução, né? Ou seja, como se, além de estar tudo conectado, é como se a gente fosse melhorando, né, ao longo do tempo. Bom, e o que essa ideia de rupturas e continuidades vem trazer? Trazer justamente de que não existe uma única linha da história, né? É como se a história, desculpa, ela fosse um novelo, né? Com várias linhas, em que algumas se rompem, né? Outras surgem, outras, enfim, se rompem e retornam, né? Que eu até trouxe essa imagem ali do novelo para vocês nos slides, que é justamente essa ideia de que, enfim, alguns conceitos existem, depois eles deixam de existir, e quando eles voltam a existir em outro momento histórico, eles voltam relacionados com outras demandas daquele momento, com outras características, enfim, né? Então, que a gente não pode pegar e associar o que existe do presente para o passado como se existisse ali uma linha perfeita que os conectasse. Eu dei esse exemplo para vocês em relação à família, né? Então, hoje nós temos um conceito de família, certo? No direito romano a gente tem também um conceito de família, tem essa ideia de família. Porém, o conteúdo deles é radicalmente diferente. O que era considerado família no direito romano e o que é considerado família hoje, né, na contemporaneidade. Então, eu não posso pegar e conectar diretamente essa ideia de família romana com a família contemporânea, como se a nossa família contemporânea tivesse surgido lá da família romana e que nada tivesse acontecido nesse meio tempo, né? Como se, enfim, não outros conceitos, ideias, relações, culturas não tivessem intervido nesse conceito contemporâneo de família que a gente tem hoje, né? Então, basicamente, essa ideia de rupturas e continuidades, ela traz uma complexidade para o olhar historiográfico. Então, a gente abandonar uma ideia de que existe um único causador das coisas, né? Como se tivesse uma linha única ali que, enfim, originou no passado e ela continua aqui no presente, mas sim que existe uma série de relações, de situações, enfim, que vão alterando muitas vezes esses conceitos, seja de forma a abandoná-los, seja de forma, enfim, a modificá-los, né? E que se alguns conceitos se mantêm, também existem outras estruturas que fazem ele se manter, não é simplesmente porque aquele conceito é bom, né? Bom, e aqui por último, uma ideia de distanciamento crítico, né? Abandonando aí a ideia de evolucionismo, né? Isso também, tudo isso trabalhamos em sala de aula, né? Mas vou retomar um pouco do exemplo que eu trouxe para vocês em sala, quando eu falei que o evolucionismo é essa ideia gostosa que a gente tem, assim, de como se a gente tivesse nascido no melhor momento possível, né? Então agora é o melhor momento que se podia ter na humanidade, porque tudo antes, né, não era bom o suficiente, né? E aí, inclusive, cuidem muito, né, ao longo do curso com essa ideia de evolução, né, de trazer a evolução do direito, né? Isso é bastante problemático, né, a gente usar esse termo de evolução do direito, porque vem aquela ideia, evolução para quem? Sobre qual ponto de vista, né? Porque as nossas necessidades contemporâneas são diferentes das necessidades de diferentes momentos
históricos, né? E talvez um instituto naquele momento histórico funcionasse muito bem e que no nosso não funciona. E vice-versa, talvez um instituto hoje que existe aqui no direito contemporâneo, se fosse transplantado para o passado, não iria funcionar também, ia ser criticado, etc. Né? Então, esse distanciamento crítico é justamente uma ideia da gente também olhar para o nosso presente de uma forma crítica, né? Entender que tem institutos, conceitos, situações, né? Costumes, que eles são próprios da nossa contemporaneidade, mas isso não significa que eles sejam os melhores, né? E que, inclusive, muita coisa que, enfim, a gente tem hoje talvez não seja necessariamente uma evolução sobre algumas perspectivas, né? Então, eu trouxe para vocês o exemplo das mulheres, né? Que tem já algumas historiografias que retratam isso, que antes das revoluções burguesas, as mulheres tinham mais liberdades em alguns aspectos, né? Do que após as revoluções burguesas, em que veio um conceito aí muito forte em relação à maternidade científica, né? Ou seja, que a mulher nasceu para ter filhos e a sua função social principal essa, e enfim, passou a confinar muito mais as mulheres ao lar do que antes, que não tinha essa ideia tão forte, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, né, nessa situação hipotética aqui que eu tô trazendo para vocês, né, de algumas... hipotética não, né, mas enfim, baseada em alguns relatos, em algumas historiografias. Se eu for olhar do ponto de vista de uma liberdade, às vezes a mulher é uma liberdade de definir o que ela vai fazer, enfim, da sua vida, uma liberdade até nos espaços públicos, talvez tenha sido uma evolução, né? Talvez tenha sido um retrocesso, né? Então, sempre quando eu falo em avanço ou retrocesso, eu estou sempre falando a partir de uma perspectiva, né? E é preciso ter muito cuidado quando joga isso para um passado distante, principalmente, porque a tendência é que quando eu tenho um olhar, né, dizendo que existe um retrocesso, que existe um avanço, eu estou tendo ali uma visão anacrônica, né? Ou seja, não estou tendo autoridade com esse passado, não estou buscando entender o que estava acontecendo exatamente naquele passado. Então, retomando aqui, né, temos como os pressupostos metodológicos a alteridade, rupturas e continuidades e distanciamento crítico, né? Esses pressupostos nos ajudam a abandonar as ideias de anacronismo, linearidade e evolucionismo, né? Importante vocês tenham em mente aí esses pressupostos. Bom, superado então, né, esses conceitos básicos aí da historiografia, vamos então para o nosso direito romano, né? Bom, nós vimos aqui, né, no direito romano que nós temos 3 períodos principais aí do direito romano, que não coincidem com os períodos, da história sociopolítica, né, do direito romano. Então, nós temos aqui o período arcaico, também chamado pré-clássico, que dura aí entre toda a monarquia até mais da metade aí da República Romana. Depois, na segunda metade da República Romana, nós temos o período clássico do direito, que dura até o final da República e o começo do Império. E temos aí a ruptura com esse período clássico, com a ascensão aí do dominato, né, no Império Romano, que aí começamos o período pós-clássico do direito romano, tá? Então é importante que vocês saibam as características de cada um desses períodos e também alguns institutos e conceitos jurídicos, né, principais de cada um desses períodos. Bom, então vamos lá, né? Nós vimos que a sociedade romana, né, da Roma Antiga, ela era dividida em estamentos, né? Ela tinha uma sociedade hierarquizada pelo vínculo sanguíneo. Então, nós tínhamos ali no topo da pirâmide os patrícios, depois os plebeus, tínhamos também os clientes e os escravos, né? Também vimos que durante toda a história de Roma, né, existiu um conflito grande entre patrícios e plebeus, principalmente, né, na definição aí desses direitos. Bom, no período ali que se chama arcaico, né, ou pré-clássico do direito romano, nós vimos que o rei era eleito pelo Senado, né, e que tinha um cargo vitalício, né?
e que o colégio dos pontífices, que fazia parte do Senado, né, eram os consultores jurídicos do rei e eram também os caras ali que diziam o direito, né? Então, aí no período arcaico do direito romano, durante a monarquia, né, então é importante fazer essas duas distinções, né? Então, na monarquia, ou melhor, no período arcaico, durante a monarquia, a gente tem ali uma centralidade bastante forte do Senado. E aí nós vimos que o Senado, ele era aquele quem dizia o direito, né, por meio do faz e do ius, né? Então, o faz iria disciplinar justamente essa relação entre divino e humano, né, buscando ali explicar as tradições religiosas, né, o respeito ao cumprimento desses costumes religiosos, aos rituais religiosos, né, e que tanto faz quanto ius, eles tinham um caráter ali sigiloso, né, ou seja, era feito ali pelo colégio dos pontífices que eles só depois revelavam, né, mas as discussões, etc., a respeito disso, ficava dentro do colégio dos pontífices, justamente porque se entendia que esses pontífices, eles tinham uma relação ali forte com o divino, né, com os deuses. Então, eles tinham ali como se fossem uma espécie de oráculos, né, que conseguiam ali dizer esse direito por uma inspiração, enfim, divina, né, uma revelação divina. Bom, enquanto faz essa relação com o divino e o humano, nós vemos que o ius, durante esse período monárquico, né, ou seja, durante a monarquia, depois nós temos o período arcaico também na república, mas durante a monarquia, o ius, ele principalmente dizia respeito à relação entre pátria e famílias, ou seja, né, eram os pontífices, eles diziam então como deveriam ser resolvidos esses conflitos entre os pátria e famílias, como deveria ser administrada, né, esses diferentes poderes ali dos pátria e famílias, que eram esses líderes ali dentro de uma família, né? E a gente viu então que o conceito de família romana é uma ideia de uma grande família, né? Em que, enfim, agrega ali todas as pessoas, né, que tem aquele vínculo sanguíneo com aquele pátria que geralmente vai ser o homem ali mais velho, né, daquela família. Bom, vimos que depois disso houve a queda da monarquia e a ascensão da república, né? Que a república, então, ela era governada por 2 cônsules, né? Vimos isso, que eles dirigiam, então, o Estado. Continuava com uma importância muito grande do Senado, né? Então, o Colégio dos Pontífices continuava existindo. E tivemos aqui também uma importância maior da figura dos pretores, que eram aqueles que aplicavam a justiça, né? Bom, no período arcaico do direito romano, durante a República, se começa então essas tensões maiores aí entre plebeus e patrícios, né? E aí nesse momento que vão surgir as lex, né? Ou seja, as leis escritas, né? Então nós vemos que as lex, elas são um ato de império do poder político. O que isso significa, né? Antes o direito ele era revelado, né? Baseado em costumes, tradições, ou seja, ele buscava consolidar algo que já existia, né? E manter existindo essa tradição. E já a Lex, não, a Lex já tem uma ideia aqui mais política, de alterar a realidade, né? Então, de buscar mudar ali para o futuro, né? Então, por isso a Lex vai ser esse direito criado por um ato voluntário, né? Por um ato político, e não por aquela tradição religiosa que permanecia no tempo. Bom, a Lex também vai ser escrita, né? O que é bastante importante, não no sentido de que do instrumento escrito em si, porque as lex escritas elas são feitas para serem recitadas de forma oral, mas principalmente numa ideia de que elas não podem ser modificadas, né? Então, eu até comentei com vocês que a lei das 12 tábuas, que é a lei mais importante que a gente tem, ou uma das mais importantes desse período, é justamente essa ideia de ser escrito em pedra, né? Para não poder ser modificado, para que não fique ali na discricionariedade dos pontífices. Bom, então vimos aí que a lei das 12 tábuas, ela veio trazer um caráter laico, né, para o direito, justamente porque ela buscou ali conciliar
interesses entre patrícios e plebeus, né? E que ela estabelecia prerrogativas dos paterfamilias, né? Buscava ali a solução de alguns litígios, algumas cerimônias também, né? Mas que a Lei das 12 Tábuas ela não tinha uma pretensão de escrever todo o direito. Não, era só abarcar um direito, enfim, um mínimo ali, em alguns pontos considerados relevantes pelos plebeus, e que estava possível para os patrícios também fazerem essas concessões, né? Buscando, então, consolidar ali alguns direitos básicos, digamos, né? Mas que essa lei continuava sendo interpretada junto aos costumes, né? Costumes esses que eram, enfim, ditos e formalizados ainda pelos pontífices. Então é possível dizer, né, que essa lei das 12 tábuas, ela tem um caráter antipontifical. O que isso significa, né? Ela expressava ali uma resistência que se tinha àquele colégio dos pontífices, que fazia o direito de forma secreta, oracular, né? Lembram que os pontífices só eram plebeus, né? Depois só que vão entrar alguns... plebeus não, desculpa, patrícios, né? Então os pontífices só eram patrícios, depois que vão entrar alguns plebeus. Então, por isso que ela tem esse caráter antipontifical, porque justamente busca ali romper um pouco com essa tradição, né, de que o direito só era dito pelos patrícios, por meio dos pontífices, né, e de forma secreta. E aqui, então, a Lei das 12 Tábuas vai buscar ali trazer uma laicização e uma publicidade para esse direito, né, e uma forma ali de trazer uma segurança jurídica para os plebeus em alguns aspectos ali da vida, né. Bom, então vimos que no final do período arcaico, quando a gente está trabalhando ali durante o período republicano, o direito romano manteve esse dualismo, né? Então, de um lado, o ius mais tradicional, baseado nos costumes, fundado naquele saber aristocrático, religioso de uma elite patrícia, né? E de outro, a lex, que vai buscar inovar a realidade, né? Que ela é política, que ela é constantemente ali reintegrada a uma tradição dos juristas, né? Então tem uma tensão entre a tradição ali e a inovação. Bom, vimos então que ainda durante a República nós temos essa transição do chamado período arcaico do direito romano para o período clássico do direito romano, né? Esse período clássico, ele vai ser caracterizado principalmente por uma maior cientificação do direito, né, e por uma autonomia dos juristas em relação ao saber jurídico. Então, nós vimos também uma centralidade maior que a figura do pretor vai ter neste período clássico, né, que é o que eu falei com vocês ali no começo, que na República o pretor adquire essa importância justamente a partir do período que é chamado clássico do direito romano. Bom, então a função jurisdicional, que até então era desempenhada pelos cônsules, ou seja, aqueles administradores da República, ela passa a ser centralizada nos pretores, né? Que vão ser aqueles caras que vão representar, que vão aplicar o direito em determinados espaços ali da República, né? Dentro das suas, digamos, dos seus territórios ali de competência. E esses caras, eles vão fazer critérios processuais, eles vão falar para as pessoas quais são os seus critérios para que essas pessoas acessem eles, né? Para que eles possam dizer o direito àquelas pessoas durante o seu mandato. Isso é chamado de édito, né? Então, esse conjunto ali de costumes, de regras processuais que o pretor utilizava durante o seu mandato. Vimos que a continuidade desses éditos, ou seja, um pretor ia lá, terminava o seu mandato, outro entrava no seu lugar, aquele outro que entrava no lugar buscava utilizar os mesmos costumes, as mesmas regras processuais do anterior. Às vezes fazia alguma alteração ali, outra aqui, mas buscava respeitar essa tradição, né? E isso então se chamou de costume edital, né, o direito pretoriano,
que era esse direito processual ali relacionado, né, aos pretores. E aí vemos também que temos o cargo de pretor peregrino, que é aquele justamente que vai peregrinar pela República, né, principalmente em relação ali às fronteiras, onde existe uma relação comercial maior. Bom, vimos então que nesse período clássico existe uma centralidade bastante forte do direito processual, né, no sentido de um processo, de uma forma, né, que vai buscar ali, como é que eu posso dizer isso? Que ela vai buscar ser aplicada naquele dizer do direito, né? Então, o pretor ele estruturava o processo, reorganizando os pedidos das partes, né? Buscava flexibilizar algumas formalidades, né? Traduzia os pedidos para a linguagem jurídica adequada dentro ali de uma ideia de sofisticação do direito. E tudo isso é o processo formular, né? Que a gente viu que é justamente essas fórmulas que o pretor utiliza para traduzir aqueles pleitos, digamos, a linguagem popular em uma linguagem jurídica, né? Justamente porque existe esse período de maior sofisticação, teorização do direito. Bom, vimos então que temos a crise da República, né? Não vou entrar muito aqui, né? Porque já vimos isso em sala, mas com a crise da República temos a ascensão do Império, né? E na ascensão do Império mantém-se uma separação entre o poder político, né? Ou seja, da gestão de Roma, e do poder jurídico, que era ainda ministrado ali pelo Senado. Ou seja, se mantém uma autonomia do Senado, embora o imperador ele tivesse um poder de dizer o direito, se mantém essa autonomia do Senado justamente também como uma forma de manter o poder deste imperador. E durante o Império, que ainda estamos no período clássico do direito romano, existe uma cientificação ainda maior desse direito, né? Uma sofisticação, mais teorias, né? Enfim, vai se escrevendo mais esse direito. Vimos que tem uma retirada de autonomia dos éditos. Lembra que os éditos eram justamente aquelas regras aplicadas pelos pretores no dizer o direito. Então se retira um pouco a autonomia desses éditos, buscando ali escrevê-los, né, compilar essas tradições por meio do digesto. E também tem um poder maior ali dos jurisconsultos, que são aqueles consultores do rei que passam a ser, então, esses detentores, né, de um saber especializado que orientavam a população e que os principais jurisconsultos eram escolhidos para orientar o imperador, né? Então, aqui a gente vê em todo o período clássico que o que traz autoridade para o direito, o que legitima o direito, o que legitima aquelas regras de serem direito, é a autoridade científica, ou seja, o saber especializado dos juristas, e não a autoridade religiosa, como era no caso ali do período arcaico, né? Então não é mais exatamente a questão da religião, desse poder ou dessa representação religiosa que vai fazer com que aquilo que os pontífices, que vai dizer com que os pontífices falem seja direito. Não. Agora são os jurisconsultos, que são esses juristas, né? Esses caras aí que sabem e entendem do direito, e o que eles falam é direito justamente porque eles têm esse saber, né? Bom, nós vimos então que o período clássico do direito romano, ele dura durante todo o principado do Império. E depois, com a queda do principado e a ascensão do dominato, a gente passa a ter uma nova forma de fazer o direito, que aí inaugura, né, o período que a gente chama de pós-clássico do direito romano. O que é esse período pós-clássico do direito romano? Então, a legitimidade do direito não está mais no fato de alguém deter o saber especializado, de uma pessoa ser muito conhecedora do direito, mas sim de quem detém o poder político, ou seja, né, de quem ali tem uma autoridade política sobre o território, que nesse caso aqui vai ser a principal figura, o imperador.
Então, isso marca um fim do desenvolvimento autônomo do uso, ou seja, dos costumes, né? Porque, enfim, se vai ter cada vez mais uma burocratização do direito, né? Então, o pretor, aquele cara que aplicava o direito, ele se torna cada vez mais um funcionário subordinado ao imperador, que deve, então, seguir as fórmulas, as regras impostas pelo imperador, e não mais aquelas que ele considera adequado, né? O que ele considera melhor, ou dentro daquelas demandas que ele recebe, né? Então, dentro dessa ideia aí de uma burocratização do direito, tem uma ascensão muito forte da vontade normativa do príncipe, né? Porque a principal fonte do direito passou a ser justamente a vontade do imperador. Ou seja, é direito, algo é direito porque o imperador disse que é direito, e não porque um sábio, um conhecedor do direito disse que é o direito, e não também porque uma autoridade religiosa que teria ali, enfim, uma conexão divina disse que é direito, né? Não, é porque aquele cara tem o poder político, então ele pode dizer o que é direito ou não. Vimos também que durante esse período se tem uma necessidade de uniformizar e controlar mais esse saber jurídico, né? Dentro de um período de muita instabilidade ali do Império. Isso culmina, né, com a codificação. Então, o que é a codificação romana, né? É justamente uma compilação assistemática do direito vigente. Então, é juntar várias leis ali por temas, né, num livro, ou melhor, em alguns livros, né, porque não é um código só, são em alguns livros ali, mas dentro de uma ideia de que essas leis, elas não são necessariamente coerentes entre si, né? Então, eu dei esse exemplo para vocês também que quando a gente faz um código hoje, né, na modernidade, esse código ele busca ali ser sistematizado, ou seja, né, que as normas todas conversem entre si, ele busca dar conta de todo o direito em relação àquela matéria, as normas não se contradizem, né? Aqui não, aqui é uma ideia de vamos pegar então as leis que existem e vamos colocá-las em, digamos, vamos classificá-las por alguns temas. Então, os escritos de jurisprudência, o que é o direito civil, o que é aplicável aos estrangeiros, né? E vamos, então, juntar isso em grandes livros, né? Então, por que é uma compilação? Porque junta uma reunião de várias leis, né, escritas. E por que é sistemática? Porque ela não é organizada de uma forma de sistema, né? Então, de um sistema coerente, fechado, enfim, que não tem contradições. Não, né? Vai ter contradições, pode ter contradições entre essas normas. Não busca ser um sistema fechado, né? Embora a codificação seja imposta, ela não vai ser também ainda a única exclusiva fonte do direito. Né? Mas a codificação ela vai representar justamente, né, esse direito fundado na autoridade do comando político, né? E não do saber ou da tradição. Né? Por quê? Porque quem vai determinar quais, né, leis vão ser reunidas ou não nesses códigos vai ser o imperador. Né? Quem vai ter autoridade ali de definir isso é ele. Claro que ele vai ser assessorado pelos seus jurisconsultos, né? Mas a autoridade que importa aqui é a dele, né? De dizer se pode ou não inserir aquilo dentro daqueles códigos. E aí nós temos, então, como um desses códigos mais importantes, o Corpus Iuris Civilis, né? De Justiniano, que vai ser justamente essa reunião aí de vários livros, né, de leis, que vários compilados ali, né, dessas leis romanas, né, em que entre esses livros nós temos o digesto, que são esses escritos de jurisprudência. E quando a gente codifica, né, o direito, ou seja, quando se busca essa compilação das leis escritas, isso engessa o direito, né, porque essas leis passam ali a ter, enfim, passa a serem aplicadas de uma forma geral, né, naquela sociedade, naquele território, e mais do que isso também, né, elas passam a ser uma referência ali principal para aquela aplicação. Então, por isso que tem esse engessamento e essa uniformização do direito, né, por meio dessa compilação dessas leis, porque agora, enfim, quando se compila e se junta, se tem essas leis como é dada a elas uma importância maior, né,
seja por um uso de uma referência maior, né? Seja pelo fato de ter passado ali pelo crivo do imperador, etc. Gente, fiz uma revisãozinha aqui de 40 minutos, né? Foi um pouco rápido, considerando tudo que a gente viu em sala de aula, né? Mas a ideia é que é justamente para que vocês fiquem atentos em alguns pontos que vocês precisam estudar, tá? A nossa prova tem questões fáceis, médias e difíceis, tá? São 10 questões, já fiz hoje a prova de vocês. E o que eu posso dizer é que ir nas aulas é muito importante para entender os textos, entender os slides, enfim, para que vocês consigam estudar em casa. Mas é preciso que vocês estudem em casa, sim, né? Então, leiam as resenhas dos colegas, né? Busquem, enfim, fazer alguns exercícios. Às vezes tem alguns exercícios na internet, ou mesmo de vocês escreverem o que aconteceu em cada período, com características, fazerem resumos, etc. Porque a ideia aqui é justamente também que vocês consigam interpretar, né, ler e identificar essas características, né, de cada um desses períodos e também diferenciar esses conceitos e institutos, né? Então, fase, us, lex, qual a função do pretor, né? As características principais de cada um dos períodos do direito romano. E não esqueçam também de estudar a fonte, historiografia e os pressupostos metodológicos, tá bom? Nos vemos semana que vem, então, bons estudos para todos!